E no trecho que a gente vai tratar hoje, que é Romanos 1, do 18 ao 32, é como se Paulo pegasse a humanidade e ele fosse dar o diagnóstico dessa humanidade. Então, ele pega toda a humanidade e coloca em um grande aparelho de raio-x. E ali, a partir daquele exame, fica muito claro a evidência esmagadora do pecado do homem. Então, para confirmar essa tese de que o homem ele precisa de um salvador, Paulo vai deixar bem claro quem o homem é, por natureza. Provavelmente, Paulo, sim, tinha em mente a sociedade dele, da sua época. Porém, esse texto é assustadoramente atual. Parece que Paulo escreveu isso aqui ontem. De tão perfeita que é a descrição que ele faz da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Se a gente parar para olhar para os lados, se a gente parar para atentar às notícias e os acontecimentos, sabe qual é o sentimento que a gente tem? É que está tudo errado. Eu não sei vocês, mas eu tenho esse sentimento quase que diariamente. Está tudo errado. O que está acontecendo com o homem? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Então, existe um problema na nossa época e existia um problema na época de Paulo. E esse problema é o mesmo. Alguém chuta? Pecado. Aí é que está o problema. Eu me lembrei, inclusive, do nosso estudo de terça-feira, que o Dallas Willard fala, né, no livro Conspiração Divina, que às vezes dá a impressão de que a humanidade pegou um avião e está voando velozmente em direção ao chão, em direção à autodestruição, em direção à destruição uns dos outros, sem perceber. Parece que está indo para o céu, mas não, está indo para o lugar errado. E tudo isso devido ao pecado. Então, a partir dessa evidência esmagadora do pecado, Paulo, então, pode defender, com todos os argumentos possíveis, de que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Os pagãos imorais, que é quem esse trecho de hoje se refere, não podem salvar a si mesmos. Os judeus religiosos e moralistas, que vão ser tratados nas próximas semanas, também não podem salvar a si mesmos. Eu e você não podemos salvar a nós mesmos. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós não temos defesa nem justificativa diante dele. Somos culpados. Palavra bem leve, tá? Bem coach para essa manhã ensolarada, tá? Então, dito isso, vamos para o nosso texto, Romanos 1, do 18 ao 32. E a palavra de Deus diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está aí no verso 18. Observem que o texto diz que Deus se ira. E aqui talvez esteja uma verdade que muita gente não consegue aceitar. Para muita gente é difícil conciliar a ideia de um Deus irado. Muitas pessoas batem no peito e dizem, o meu Deus não é assim. E pode ser que realmente não seja. Mas o Deus da Bíblia é. Porque Ele é totalmente santo. Porque Ele é totalmente justo. É por isso que Ele precisa reagir ao pecado. O grande problema está na maneira como a gente entende a ira. Quando a gente pensa em ira, muitas vezes a nossa mente se remete a quem? A nós mesmos. A nossa ira, na maioria das vezes, é um acesso de raiva por algo que alguém fez a nós e não nos agradou. Mas a ira de Deus não, ela é diferente. A ira de Deus, ela é uma ira santa. Ela é totalmente justificável. A ira de Deus, ela é a resposta de um Deus justo em relação ao pecado. Percebam comigo, se Deus não reagir ao pecado, Ele estará sendo injusto. Essa que é a verdade. Então, sim, a ira de Deus, ela é totalmente justificável. Vocês querem ver uma coisa? O que acontece com vocês? Qual é o sentimento que toma o coração de vocês quando vocês têm uma notícia de uma injustiça muito grande? O que acontece quando você está lá vendo o jornal, e tem que ser o da Record, que é o lugar que mais passa casos de injustiça, e você percebe um caso de maldade, de crueldade? Você ri? Você se alegra? Você faz uma festa? Não. Você que é injusto se ira. Você se chateia, você se indigna. Imagine Deus. Mas existe um porém nisso. Deus, ele se ira com a injustiça e os olhos dele têm um superpoder. Então, Deus está nos céus e os seus olhos estão percorrendo toda a terra. Então, Deus vê toda a impiedade e toda a injustiça de todos os homens a todo tempo. Isso feriu meu coração. Se eu vejo uma notícia no jornal e eu já fico irada, imagina os olhos do Senhor o tempo todo vendo aquilo que nós tentamos esconder. Vendo aquilo que os homens tentam esconder uns dos outros. Então, quando os olhos do Senhor olham para a terra, ele vê impiedade, ou seja, a falta de reverência, a falta de devoção, a falta de adoração a Deus. E ele vê também a injustiça, que é fazer aquilo que não é certo aos olhos de Deus. São aqueles que andam em não conformidade com a lei de Deus. E até a ordem dessas palavras aqui, ela é significativa. Porque a impiedade, ela tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Enquanto que a injustiça tem a ver com o relacionamento com o outro. Então, a injustiça, ela é sempre fruto da impiedade. Um problema no nosso relacionamento com Deus gera problema no relacionamento uns com os outros. É por isso que a palavra é bem clara em afirmar que é impossível você dizer que você
ama o próximo se você não ama a Deus. Não tem como. Primeiro a gente precisa amar a Deus, é o primeiro mandamento, para depois a gente amar os outros. Então, qualquer tipo de fracasso na esfera religiosa vai gerar fracasso na esfera moral, independente de quão intelectualmente essa pessoa seja desenvolvida. Então, a impiedade, ela gera injustiça. A segunda coisa que eu quero te chamar a atenção nesse verso é para o verbo revelar. O apóstolo Paulo afirma que a ira de Deus, ela se revela. E esse verbo, ele está no tempo presente contínuo. Sabe o que isso significa? Significa que a ira de Deus, ela se revelou, a ira de Deus se revela e ela vai continuar se revelando. Haverá um dia, no julgamento final, em que a ira de Deus será derramada plenamente. Mas, ao longo de toda a história, Deus está revelando em porções menores a sua ira. Então, aonde há pecado, há ira de Deus. E como eu falei, ele se ira com razão. A ira de Deus é santa e totalmente justificável. Vamos então para o verso 19 e 20, que diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Como eu falei, essa é a tese que o apóstolo Paulo está defendendo. Uma das desculpas que nenhum ser humano vai poder usar naquele grande dia no tribunal de Deus é: eu não te conheci porque você não se revelou. Pode cortar essa da lista, porque essa daí não vai rolar. Deus, ele considera todas as pessoas responsáveis por sua recusa em reconhecer o que ele revelou sobre si. Porque a verdade é que ele se revelou. Ainda que essas pessoas não tenham a revelação especial das Escrituras e da pessoa de Cristo, todo ser humano recebeu uma revelação geral, uma revelação universal. Eu não sei se vocês lembram disso, mas na introdução à teologia sistemática, Millard Erickson, ali logo no início, ele define esses termos. E ele define a revelação universal como a automanifestação de Deus por meio da natureza, da história e da personalidade do homem. Então, o que isso quer dizer? Soberanamente, Deus colocou a digital dele em todas essas coisas. Deus marcou o homem, Deus marcou a criação, Deus marcou a história, para que tudo isso revelasse ele. Então, ainda que alguém nunca tenha ouvido o evangelho, essa pessoa poderia ter conhecido, poderia ter esse sentimento de que Deus realmente existe, essa consciência de Deus, através da criação, da personalidade do homem e também através da história. Então, tudo isso aponta para uma mensagem clara de que Deus, de fato, existe. E eu vou te dar um exemplo para te ajudar a entender melhor isso. Sabe quando você come aquele bolo de cenoura fofinho, cheio de furinhos recheados com chocolate, coberto com uma calda de chocolate 50% e finalizado com os granuladozinhos irregulares e macios? Se você é da comunidade Manifesto, provavelmente você sabe quem fez esse bolo. Orem por mim, por humildade, tá, irmãos? Que é muito difícil, gente, com esse bolo. Brincadeiras à parte, é desse jeito que Deus faz. Ele marcou todas as coisas para que só de olhar o homem já saiba que foi ele, que é ele. E diante dessa verdade de que o eterno poder de Deus e a sua divindade estão claros, estão explícitos, eu fiquei com algumas dúvidas. Eu vou compartilhar elas com vocês. O que será que um ateu faz após descer os 265 degraus da escadaria do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, e se depara com aquele mar com vários tons azuis? O que será que um ateu faz ao sentir o cheiro do grão de café sendo moído na hora? O que será que um ateu faz quando ele percebe que existem
inúmeras colorações diferentes de orquídeas e que elas parecem competir em um concurso de beleza que nunca tem fim. O que será que um ateu faz quando ele observa de pertinho uma joaninha passeando por entre os seus dedos? O que será que uma ateia faz ao amamentar o seu filho e contemplar as mãozinhas e os pezinhos dele? Eu não sei o que um ateu faz. E eu também não quero saber. Eu sei o que o cristão faz. Todas essas coisas nos convidam a contemplar o nosso Deus. A parar, respirar e perguntar: é você, né? A gente precisa parar de viver como ateu. A nossa vida agitada, a correria do dia a dia, está nos roubando algo precioso, que é ver a identidade de Deus em todas as coisas. Porque Ele está em todas as coisas. Nós vamos ver no próximo versículo, então, que o grande problema do homem não é a falta de conhecimento de Deus, mas sim a sua negação a Deus. É a recusa do seu coração a Deus. No verso 21, Paulo afirma: sim, eles possuem conhecimento de Deus. Eles são conscientes da existência desse Deus, do seu poder e da sua natureza divina. Mas ainda assim, eles não conseguem cumprir o propósito final pelo qual eles foram criados. Ainda que eles olhem para a natureza e digam: isso aí não pode ter sido fruto de uma grande explosão. Mas isso não é suficiente. Eles não conseguem glorificar a Deus e dar graças a Deus. Então, esse versículo aí, o verso 21, ele também nos aponta para uma verdade. A revelação geral, desacompanhada de qualquer meio de graça, gera rejeição a Deus. Não é suficiente. Para que um homem seja salvo, ele precisa responder ao Evangelho. E olha que loucura, Deus nos escolheu para proclamar o Evangelho. Nem eu acredito nisso. O Senhor nos escolheu para fazer parte desse processo. Gente, isso é muito precioso mesmo. Então, o homem que não recebe essa revelação especial, um homem que não é afetado pela graça, um homem que não tem esse toque do Espírito Santo que abre os olhos para ele fica em uma condição, o seu coração fica obscurecido, como diz o versículo. E ele tem um raciocínio inútil. E como nós vamos ver aí no verso 22, o pacote da tolice é completado a partir do momento em que o homem ainda bate no peito e diz: eu sou sábio, ainda que ele seja tolo. Então, essa é mais uma das características do homem caído. Ele tenta o tempo todo provar a sua sabedoria. E a primeira coisa que ele faz para isso é descartar Deus da história. Então, ele remove Deus da história, ele remove Deus da natureza, ele remove Deus de tudo. E aí ele começa a criar as suas próprias filosofias sobre o mundo, sobre Deus e até mesmo sobre si próprio. E esse versículo é muito verdade, porque se a gente parar para pensar, as grandes mentes dos nossos dias, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes pensadores, a grande maioria deles se diz o quê? Ateu. Agnósticos. Dificilmente você vai encontrar um cristão nesse meio. Por quê? Faz parte do pacote da inteligência, da intelectualidade, remover Deus desse lugar. E um grande sinal também dessa tolice é a idolatria, aí no verso 23. E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Em relação à idolatria, nós não podemos nos enganar. Por quê? O homem, ele foi criado para adorar a Deus. Se Deus não estiver sendo adorado, você pode ter certeza que alguma coisa está sendo no lugar dele. O trono do nosso coração, ele nunca vai ficar vazio. Sempre vai ter alguma coisa lá. É por isso que a idolatria, ela é tão perigosa. Nos tempos de Paulo, os ídolos, eles eram formados por mãos humanas.
Então, eles compravam um pedaço de madeira, essa madeira era esculpida, eles colocavam metais preciosos nela. Só que hoje, a gente corre ainda mais perigo, porque a idolatria, ela pode ser um pecado invisível. Não é necessário mais que você faça um réptil em ouro. Pode ser que você adore o dinheiro, o sucesso, o ministério, a família, os seus filhos, o seu conforto. Tudo isso sem ninguém saber. Só Deus. Então, a idolatria é extremamente perigosa. E Paulo vai defender aqui que ela também é uma tolice, porque, pensa aqui junto comigo, você remove Deus desse lugar de Deus, aquele ser que é supremo, poderoso e que criou todas as coisas, inclusive você. Aí você vai lá e fabrica um ídolo com as suas próprias mãos e coloca ele nesse lugar de Deus. E agora você passa a se submeter a um ídolo que você mesmo criou, que está claro que é inferior a você. Então, conseguem perceber o quanto que a idolatria é uma loucura e extremamente perigosa, como eu falei. Então, de tempos em tempos, a gente precisa refletir sobre essa questão da idolatria e sondar o nosso coração mesmo, sabe? Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de amigos chatos. É sempre bom ter pessoas chatas perto de você. Pessoas que realmente vão abrir os seus olhos, apontar, né, Tânia? Apontar o seu pecado e te ajudar a crescer. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente está enganado. A gente está achando que está tudo bem, mas não está. Chegamos, então, no verso 24. Essa seção, do verso 24 ao 32, ela vai descrever uma das maneiras de Deus revelar a sua ira para a humanidade. Vocês se lembram que eu falei que a ira de Deus, ela se revela, ela se revelou e ela vai continuar se revelando? E Deus faz isso das mais variadas formas. E uma das maneiras de Deus revelar a sua ira em relação à humanidade é abandonando o homem a si mesmo. É uma das formas dele revelar essa ira. E nesse trecho, do 24 ao 32, Paulo vai mostrar a essência, a expressão e a extensão da pecaminosidade do homem. Então, a rejeição de Deus por parte do ser humano leva à punição do ser humano por parte de Deus. Se você observar aí nesse trecho, por 3 vezes Paulo vai escrever que os seres humanos, eles trocaram Deus. Eles trocaram a verdade por seus próprios desejos. E por 3 vezes você vai observar também que Deus vai reagir a essa troca. Sabe o que Deus faz de volta? Deus vai e os entrega a si mesmo. E esse termo entregar, esse verbo, ele vai se repetir aí nessa sessão. No verso 24, então, nós vemos essa expressão, por isso. Pelo fato deles trocarem a verdade, deles suprimirem a verdade, por isso Deus responde. Por isso Deus os entrega. Deus os entrega a si mesmo. Essa palavra aqui, ela era muito utilizada em um ato jurídico, olha isso. Então, é como se Deus, ele confirmasse a própria decisão daquele ser humano. É isso que você quer? Então, tá bom. Você está livre para isso. É como se essas pessoas chegassem até Deus com uma passagem comprada rumo à felicidade e Deus fosse lá e carimbasse o passaporte delas. Você quer ser feliz? Então, vai lá. Seja feliz. Custe o que custar. O importante é você ser feliz. E nessa, Deus os entrega a si mesmos. E está aqui a pior coisa que Deus poderia fazer por alguém. Quem é pai e mãe vai entender o que eu estou falando. A pior coisa que um pai e uma mãe pode fazer pelo seu filho é deixar o seu filho fazer o que ele quer. Porque nós não somos bons em escolher. Vocês se lembram de Adão, parente distante nosso? E a gente vê isso muito claramente nos nossos filhos. O meu filho já acorda e no café da manhã ele quer tomar guaravita. Aquela coisa cheia de açúcar.
E eu falo, não, filho, isso não pode. Só final de semana. E a gente briga constantemente por isso. Se ele pudesse escolher, ele compraria um rio de Guaravita, ele nadaria nesse rio todos os dias. Se a minha filha pudesse escolher, do jeito que ela é aventureira, ela não estaria nem viva, porque ela já teria pulado daquilo dali. Então, os nossos filhos não sabem escolher, e nós também não sabemos escolher. É por isso que não tem como a gente simplesmente buscar essa felicidade, buscar aquilo que a gente simplesmente quer. Esse é o caminho da autodestruição. E eu queria amorosamente, nesse momento, te consolar. Eu posso te consolar? Nós estamos no início do ano, nós estamos naquele tempo em que a gente para e a gente reflete. E nós temos falado muito sobre santidade, sobre pecado. E talvez você, crente, esteja passando por um momento de turbilhão de emoções, se sentindo mal com o seu próprio pecado. Talvez você esteja triste por não ser aquela pessoa que você deveria ser. E está tudo bem, esse é o caminho mesmo, tá? Mas eu queria muito te chamar a atenção para algo. A sua luta contra o pecado é uma prova de que Deus não te abandonou. Então agradece. Se Deus tivesse simplesmente virado as costas para você, você ia estar confortável com o seu pecado. Mas o seu desconforto com o pecado é uma prova de que o Espírito Santo está atuando e te convencendo e te moldando. E nós falamos, Deus, ele é pai. E o que um bom pai faz? Um bom pai tira o videogame quando é necessário. Um bom pai dá umas palmadas se for necessário. Um bom pai coloca de castigo. Um bom pai não deixa o filho comer chocolate todos os dias, ainda que ele queira. Então, o nosso Deus, ele é um bom pai e faz parte dessa paternidade nos disciplinar. E a gente precisa amar a disciplina do Senhor, porque ela nos muda e ela é uma das provas de que ele se importa conosco. Então, se você está sendo moído, espremidinho, agradeça a Deus, porque ele está atuando em você. Ainda sobre esse tema, C.S. Lewis diz o seguinte: os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Então, eles se tornam escravos dos seus próprios desejos. Então, eles vivem para cumprir os seus próprios desejos. E nós vamos ver aí no verso 26 e 27 mais um sinal dessa escravidão. Deus vai os entregar, dessa vez, às paixões infames e vergonhosas. Então, esse texto aqui, ele está falando sobre homossexualidade. E veja que curioso, deixa eu chamar sua atenção para isso. Deus os entrega justamente aquilo que eles estavam praticando. Vocês estão praticando paixões infames e vergonhosas? Então, seja entregue a isso. Vai lá. Então, o porco vai mais uma vez para a lama e se suja novamente. Então, Deus os entrega justamente aquilo que já era a prática deles. E aqui, como eu falei, esse texto ele está falando sobre homossexualidade, porque Paulo utiliza essa expressão de relações contrárias à natureza, ou seja, contrária à lei natural de Deus, a lei natural dada por ele sobre a sexualidade. E eu quero chamar sua atenção para mais um detalhe nesse verso. O apóstolo Paulo inicia falando sobre as mulheres, e isso provavelmente também não foi à toa. Historicamente falando, o nível de moralidade das mulheres costuma ser maior do que o nível de moralidade entre os homens. Então, Paulo, ele utiliza as mulheres aqui em primeiro lugar para mostrar que o negócio estava muito feio. Porque até mesmo as mulheres estavam primariamente sendo afetadas por esse problema. E isso também é uma verdade nos nossos dias, né? Tenho certeza que alguém que já ouviu alguém mais antigo dizendo, né? Gente, as mulheres hoje estão piores do que os homens. E é uma verdade. E isso é justamente um desses sinais da falta de moralidade, da falta realmente de amor e temor a Deus. Chegamos, então, no verso 28. Deus, mais uma vez, vai os entregar. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Como eu falei, mais uma vez, Deus reage e os entrega. Dessa vez, a um modo de pensar reprovável. Essa palavra reprovável, ela era utilizada para descrever metais sem valor. Metais que tinham sido descartados por conter algum tipo de impureza. Então, essa é a condição da mente humana caída. A mente humana caída faz com que as pessoas tenham ações caídas. Então, o pensamento inadequado leva a ações inadequadas. Tudo começa com aquilo que a gente pensa. É por isso que Paulo ele faz um alerta. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E me diz aí, crente, como é que Deus vai renovar a nossa mente? Como? Através do quê? Através da palavra. É através da palavra. É por isso que essa liderança, que os seus discipuladores insistem tanto que você esteja aqui nos domingos. Presente. Que você chegue na hora. Que você se comprometa. É por isso que a gente insiste que você tem que ler o capítulo terça-feira. Que você tem que abrir a câmera. Que você tem que participar. É por isso que a gente insiste que você tem que ter uma vida devocional. Você tem que ler a palavra todos os dias. É por isso que a gente insiste que você esteja aqui quinta-feira orando a palavra. Por quê? A sua mente precisa ser renovada. A única maneira das suas ações serem modificadas é se a sua mente for transformada. Não é porque a gente é chato, ainda que a gente seja chato. A gente assume isso. Mas é porque a gente já entendeu isso e a gente quer que vocês entendam isso. Existe uma parte dessa responsabilidade que é só nossa. O Espírito Santo age, obviamente, mas é você que tem que acordar cedo e abrir a sua Bíblia. É você que tem que se comprometer a colocar o seu celular para despertar, para estar aqui 9 horas da manhã. Não porque a sua liderança vai ver, mas porque Deus é digno e você precisa disso. Você só não sabe ainda. Não fazer é uma prova de que você não sabe ainda. Você não sabe que a sua mente precisa ser renovada. É por isso que você insiste em continuar nas mesmas práticas. E eu falo isso com amor, mas temor. As minhas pernas estão tremendo. Nós não estamos brincando de ser crente. Deus não quer um bando de gente que brinca de ser crente. Ele quer pessoas que o amem de todo o coração. E isso tudo tem a ver com dar tudo para Deus, porque Ele deu tudo por nós. A gente não está fazendo nada demais aqui. Isso é o mínimo. Se comprometer. Eu sinto isso, sabe? Parou o tempo da brincadeira. O Senhor, Ele está limpando a igreja dEle. O Senhor está lavando, o Senhor está removendo mesmo as impurezas. E Ele vai fazer isso, você queira ou não. Talvez seja um processo pior para alguns, mas para outros talvez vai ser mais fácil. Depende de você. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Nós vamos ver aí, a partir do próximo versículo, a mais longa lista de vícios de todo o Novo Testamento. Paulo vai descrever aqui o que é um homem que foi abandonado por Deus. Um homem que Deus simplesmente virou as costas. E antes de eu compartilhar com vocês cada uma dessas definições, eu quero te fazer 2 perguntas. Você crê que o Espírito Santo nos convence do pecado? Todos aqui creem nisso? Você crê que o Espírito Santo nos liberta do pecado? Todos creem nisso? Então, eu quero te pedir um favor. Enquanto eu estiver compartilhando a definição desses termos,
eu quero que você foque a sua atenção não em lembrar dos ímpios que você conhece que praticam essas coisas. Eu quero que você peça ajuda ao Espírito Santo para que ele mostre a você quais desses pecados ainda estão na sua vida. Eu quero que você tenha coragem nessa manhã de, ao invés de olhar para o lado, olhar para dentro, crendo que o Espírito Santo nos convence do pecado e nos purifica do pecado. Amém? Essa lista, ela descreve a impiedade. E a impiedade, ela não agrada a Deus. O Léo falou muito sobre isso aqui de manhã. E nós estamos nessa busca de agradar ao nosso Senhor. Então, essas coisas, elas não devem fazer parte da nossa vida. Então, que a gente aproveite essa oportunidade realmente de pedir ao Espírito Santo para que ele traga luz, para que ele traga clareza, para que o Espírito Santo haja no nosso interior. E eu vou começar, então, a descrição dessas palavras descritas por Paulo, do 29 ao 31. A primeira delas é injustiça. Injustiça é fazer aquilo que não é certo aos olhos de Deus. Perversidade é a tendência para o mal. Avareza, apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. Maldade é a qualidade do que é mal. Inveja é um desejo desordenado pelo que o outro tem. Homicídio, tirar a vida de outro. Discórdia, falta de harmonia, desunião, desavenças e conflitos. Engano são aqueles que dissimulam a verdade. Malícia é a astúcia para enganar. Difamadores e caluniadores são aqueles que falam mal dos outros. Inimigos de Deus são aqueles que têm ódio de Deus. Insolentes são os que demonstram desrespeito. Arrogantes são pessoas que são soberbas, altivas. Orgulhosos são aqueles que exaltam a si mesmo acima de Deus e acima dos outros. Inventores de males são os que inventam maneiras de fazer o mal. Esse para as crianças. Desobedientes aos pais são aqueles que são insubmissos. Insensatos são os que rejeitam a instrução do Senhor. Desleais são aqueles que não cumprem os seus combinados. Sabe aquela pessoa que o sim não é sim e que o não não é não? São pessoas desleais. Sem afeição natural e sem misericórdia. São aqueles que não têm amor por ninguém. Como eu falei, esses são pecados que descrevem a impiedade. Mas, infelizmente, é muito fácil a gente encontrar essas coisas na nossa vida. É por isso que nós precisamos de libertação. É por isso que a gente precisa assumir esse lugar. Porque eu creio firmemente que o Senhor quer fazer. Mas a gente precisa convidar Ele a fazer. E estar preparado para ser lavado por Deus. No verso 32, então, nós vamos ver o último passo para baixo na degradação humana. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Além de fazer, essas pessoas batem palma para aqueles que fazem. Estimulam outros a viver dessa mesma maneira. E sabe o que eu fiquei pensando aqui? Eu fiquei pensando muitas vezes nos nossos conselhos. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você aconselha. Às vezes alguém chega com um conflito para você e você fala assim, o importante é você ser feliz. Você está emprestando tua boca para Satanás. Você está dizendo para a pessoa assim, vai lá, deita na lama, rola na lama, se destrua. Cuidado com os conselhos. Porque a verdadeira felicidade, ela não vem de outro lugar senão da obediência ao Senhor. Obedecer a Deus, ainda que doa, isso é ser feliz. Vocês se lembram lá das bem-aventuranças?
parece a característica de um ser humano feliz? Aos olhos do mundo, não. Mas aos olhos de Deus, sim. Aqueles são os que são verdadeiramente felizes. São aqueles que vivem conforme o padrão de Deus. Então, tenha essa coragem, meus irmãos. Tenham a coragem de também estimular outros a viver segundo o padrão de Deus. Cheguei, então, à conclusão desse texto. Para ser muito sincera, eu dificilmente escolheria pregar isso aqui. Dificilmente. É por isso que eu acho que a pregação expositiva é, de fato, a melhor de todas. Porque a gente não consegue fugir de textos como esses daqui. Nós acabamos de falar coisas que são bem difíceis de ouvir. Não é fácil a gente ter um contato direto com a nossa podridão, com a nossa decadência. A conclusão que a gente chega é, realmente, os seres humanos são indesculpáveis. Não temos defesa ou justificativa diante de Deus. Por causa desse pecado inerente a nós, nesse pecado da raça humana, se cada um aqui de nós se colocasse diante de Deus em seu tribunal, a culpa iria nos acompanhar. Essa que é a verdade. E eu queria que nessa hora você imaginasse comigo uma cena. Imagine um tribunal, naquele estilo bem americano. Os réus de um lado, entenda os réus como toda a humanidade, e um santo juiz do outro. O santo juiz é o nosso Senhor. E ele então vai ler a sentença. Vocês são injustos, perversos, avarentos, maldosos, invejosos, homicidas, praticam a discórdia, enganosos, maliciosos, difamadores, caluniadores, inimigos de Deus. Vocês são insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Vocês são insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Vocês são indesculpáveis. Mas eu decidi desculpar. Essa é a boa notícia para nós. O nosso Deus desculpa os indesculpáveis. Ainda é tempo de arrependimento. Mas haverá um dia que esse tempo vai acabar. Textos como esse revelam o tamanho da nossa podridão. Mas eles são uma bela oportunidade para meditarmos sobre a graça, sobre o perdão e sobre a misericórdia de Deus. E eu encerro aqui. Quanto mais você reconhece a sua feiura, mais beleza você encontrará na obra de Cristo.